Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, da Rádio da Família Triense, 1150 kHz. Boa tarde, Márcio, todo o pessoal da técnica. Boa tarde, nosso amigo Boy. Boa tarde, os queridos amigos da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E a todos vocês, que estão nos ouvindo. Que nós tenhamos uma tarde abençoada, de um dia maravilhoso, que Deus nos dá novamente, a oportunidade de estarmos aqui no programa Uma Razão para Viver. Programa esse realizado pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para aqueles que não nos conhecem, não sabem onde fica, nós estamos situados lá na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro de Vila Isabel, na cidade de Três Rios, ali bem pertinho dos prédios do Residencial Vila Nova. Meu nome é Douglas, esperamos todos vocês lá para uma visita em nossa instituição. Lá nós temos reuniões públicas sempre às segundas e quintas-feiras, a partir das 20 horas, tá bom? Pode chegar um pouquinho mais cedo, uns 15 minutos para as 20 horas, que a casa já está aberta, vai ser um prazer recebê-los lá conosco, Para aquelas pessoas que quiserem, ter um atendimento fraterno, uma conversa fraterna, é importante que você marque, com antecedência, para que nós tenhamos lá a quantidade de pessoas necessárias para o trabalho. Então, a gente sempre aconselha que você acesse lá o nosso Facebook, que é facebook.com/sejatr, com S, de sociedade, sejatr, e aí lá você consegue conversar com a gente e marcar o seu atendimento. Lá tem os nossos contatos, você pode deixar mensagem, você consegue marcar conosco um atendimento fraterno, que nada mais é uma conversa, um diálogo onde nós tentamos, através dos ensinamentos de Jesus, trazer uma clareza, uma esperança para todos nós, que é o que nós precisamos na nossa vida. Então, meus amigos, nós gostamos sempre de falar um pouco sobre a nossa casa. Nós temos na nossa casa a campanha do Quilo Permanente, que ela sempre nós angariamos alimentos, para ser servidos àquelas famílias que são assistidas por nossa instituição. Então nós pedimos a todos que puderem nos doar 1 quilo de alimento não perecível. Nós ficaremos muito felizes, agradecidos com a sua doação. Nós temos lá também as campanhas de doação de roupas em bom estado, para aqueles que têm em casa. Pode ser roupa de adulto, pode ser roupa de criança, pode ser roupa de recém-nascido, pode ser roupas de cama, tudo que está guardado lá no seu guarda-roupa lá que você não está usando, que está em bom estado, você pode doar para a gente sempre doa para aquelas pessoas que estão precisando. Nós fazemos bazares, para ajudar a instituição, que a instituição ela necessita, para se manter em funcionamento, ela necessita pagar luz, pagar água, pagar materiais de limpeza, Então nós temos que ter recursos para manter a instituição funcionando, Então as roupinhas de neném nós destinamos sempre a montar aqueles kits de enxoval de bebê para as mamães carentes que nos procuram, Então, de repente, você tem lá na sua casa roupinhas de neném que estão novinhas, que você teve neném em pouco tempo, usou uma vezinha só, neném cresce muito rápido, Às vezes nem usa aquela roupinha que comprou, porque o neném nasceu com maior, e a roupinha não deu. Você pode doar para a gente, que a gente tem um destino bacana para essa roupinha, que são aquelas mamães que estão tendo os seus filhos, mas não tem condições de montar um enxoval de bebê. Então dá um kit inicial para que ela possa
nos primeiros, né, nos primeiros momentos, nos primeiros dias, nos primeiros meses, ter as roupinhas necessárias ali para estar vestido o seu bebê, tá? Se você quiser doar também roupa de bebê, você também pode doar, tá? Tiver com, Douglas, eu quero doar roupas de bebê, né? Igual tem muitas pessoas que nos doam um sapatinho, né, feitos à mão, né, de lã, né? Isso é muito bacana. Então, se você quiser doar também roupas de bebê, a gente recebe a doação com muito amor e carinho, tá bom? Então, da mesma forma que do atendimento fraterno, se você quiser entrar em contato conosco, acesse lá, acesse o nosso Facebook, né, que é o facebook.com/cgtr, né, seja com S de sociedade, né, e deixa lá uma mensagem pra gente, combina conosco, né, para você levar a sua doação, para a gente pegar essa doação em algum local com você, né. Sua doação, como sempre eu falo, é muito bem-vinda. Então, por falar em bazar, nós queremos convidar vocês para o nosso bazar, o Bazar da Pechincha, né, que vai ser realizado agora nos dias 12, 13, 14, 15 e 16 de janeiro, né. Vai ser, como sempre, né, ele é realizado ali ao lado do portão da Livraria Espírita, né, que fica em frente ao Ponto Frio, no centro da cidade. Então nós vamos estar lá todos os dias, das 8 às 16h30, né? E nós temos muitas novidades, né? Temos roupas, sapatos, acessórios novos e seminovos, né? Para homens, mulheres, crianças, né? Temos muitas novidades, né? Levem lá sua família, seus amigos, prestigiem o nosso bazar, né? Que através dele, né, é uma das fontes de renda que nós temos para sustentar a casa espírita, né? Fora os bazares, nós fazemos também almoço fraterno, nós fazemos festivais de pastel, nós trabalhamos em festas, né? Quando nós somos convidados e há a possibilidade, né, das pessoas estarem participando, né? Então nós vendemos pastéis nas festas, cachorro quente, né? Tudo isso para manter a casa espírita funcionando, né? Para manter os nossos trabalhos de ajuda, né, funcionando lá na casa espírita, tá bom? Então não esqueça, anota aí no calendário, no dia 12, 13, 14, 15 e 16 de janeiro, nós estaremos ali fazendo nosso bazar ao lado da Livraria Espírita, né, que fica em frente ali ao Ponto Frio, no centro da cidade. Tá bom? Vai ser um prazer recebê-los lá conosco. Como sempre, nós agradecemos aquelas pessoas que nos ajudam de alguma forma, que nos doam, né, seu tempo, doam materiais. Muito obrigado a todos vocês, né? Que Deus abençoe sempre a todos, né? E como sempre, nós não poderíamos esquecer de felicitar, né, aqueles nossos queridos irmãos e irmãs que estão fazendo aniversário este mês. E neste mês especial, né, o primeiro mês do nosso ano, nós temos a nossa querida Jânia, a nossa querida irmã Bruna, né, o nosso querido irmão Paulo Machado e a nossa querida irmã Mariana Braga, né, e a minha querida mãezinha, a dona Jasbina, né. Todos eles estão fazendo aniversário esse mês e nós estendemos, né, as felicitações a todos vocês ouvintes, amigos que estão aniversariando, né, hoje, que estão aniversariando essa semana, este mês maravilhoso. Que Deus os proteja, que Deus ilumine as suas caminhadas, né? Muitos anos de vida, paz, saúde, amor, amizade, ou seja, tudo de bom para vocês. Bom, então, meus irmãos, nós estamos aqui, né, em mais uma tarde maravilhosa de um dia de reflexão, né, onde nós podemos, né, nós confirmamos a nossa fé e temos a certeza que só a fé em Deus, nos seus desígnios,
pode nos dar a sustentação necessária para ultrapassar todos os obstáculos, né? E assim nós possamos alcançar alguma felicidade, né? E o nosso tema central do nosso programa hoje, deste sábado, é Ano Novo, Novos Pensamentos, né? Nós acabamos aí de pular, né? De passar para o ano de 2026, né? Hoje é o dia 3 de 2026, né? 3 de janeiro. E nós gostaríamos de falar sobre, né, a passagem de ano, né? Dentro do nosso tema um pouco, né? Então, nós passamos de ano, né? Estamos em janeiro, e aí, né? Então todas as culturas, né, celebram o fim de um período, né, e um começo de um outro período, né? Na cultura ocidental, né, que é a nossa cultura, né, a celebração também é chamada de Réveillon, que é um termo que ele vem do verbo réveiller, né, que em português significa, né, uma das significações é despertar, né? Então, a entrada de um ano novo, nós estamos acostumados sempre a ouvir, né, dizer que a Terra passa por uma renovação, né? Que o mundo dá um passo para o futuro, que a vida se renova, né? E é ótimo que nós nos sintamos, né, dessa forma, né? Então, todos nós estamos dentro, né, dessa questão, né, de nos sentir renovados, que a Terra, né, o futuro se renova, né? Mas convém, né, entretanto, para nós refletirmos no sentido do tempo e também na forma como nós nos relacionamos com ele, né? Porque, afinal, todos os fatores que influenciam as nossas vidas, né, talvez o tempo seja o que deveria ser visto assim com mais relatividade, né? Afinal, nós somos eternos, né? E se nós formos considerar a eternidade como divisor, né, o tempo para nós não existe. Douglas, mas nós somos eternos, mas nossa vida aqui na Terra, ela hoje em dia muitas vezes não passa dos 100 anos, né? Sim, a nossa experiência terrena, sim, né? Mas a nossa experiência de onde nós viemos, né, no mundo espiritual, do qual nós pertencemos, nossa existência lá é eterna, porque nós somos filhos de Deus, né? Como Deus é eterno, nosso Pai é eterno, nós também temos a eternidade. É por isso que nós estamos aqui, né? Reencarnados, todos nós, e passando por mais uma experiência, né? Tentando aprender um pouco mais. Então, o tempo para nós, de certa forma, ele não existe, né? Por causa dessa eternidade. E também o tempo, ele não é o mesmo para todos, né? E nem tampouco ele é medido da mesma forma, né? Então, o tempo aqui na Terra, né, nós temos algumas formas de medi-lo, né? Por que nós estamos falando nisso? Porque na comemoração do Ano Novo Ocidental, ela tem origem num decreto do imperador romano Júlio César, né, que fixou o 1º de janeiro como o dia do Ano Novo, no ano de 46 a.C. Então os romanos dedicavam esse dia a Jano, o deus dos portões. No mês de janeiro, né, que deriva do nome de Jano, que tinha duas faces, né? Jano tinha duas faces, né?
ele era uma voltada para frente e outra voltada para trás. Então isso simbolizava a visão do passado, né, da história e a perspectiva do futuro, né? Sendo que isso, gente, foi lá no ano 46 a.C., tá? Já para os muçulmanos, o dia de Ano Novo foi no último dia 27 de junho de 2025, quando eles entraram no ano de 1447, né? E o próximo Ano Novo deles vai ser no dia 16 de junho de 2026. Eles vão entrar no ano de 1448, né? O calendário islâmico, assim como o nosso calendário, que é o gregoriano, né, ele é composto por 12 meses. Só que o calendário islâmico, ele é baseado nas fases da lua. Então o início da contagem se deu com a migração, né, do profeta Maomé de Meca para Medina, onde fundou o primeiro Estado Islâmico, no ano de 622 pelo nosso calendário. Então no ano 622 começou o calendário dos muçulmanos, né? Já o Ano Novo dos judeus foi comemorado no dia 22 de setembro de 2025, iniciando-se no calendário judaico o ano de 5.786. E o próximo Ano Novo, né, dos judeus será no dia 11 de setembro de 2026, né? Então, os judeus dão especial valor ao início do Ano Novo, chamado de Rosh Hashanah, referenciando ao início do mundo, da vida e a sua renovação. Já o Ano Novo chinês, né, ele se inicia sempre entre o final de janeiro e o princípio de fevereiro. E neste ano ele vai iniciar no dia 17 de fevereiro de 2026, quando se iniciará o ano chinês de 4.724. E lá tem uma curiosidade que todo ano ele tem um animal, né? E esse ano vai ser o ano do cavalo. E tem uma força, né, que junto com o animal, que esse ano vai ser o fogo, né? Então vai ser o cavalo de fogo o ano, né? Então o calendário chinês ele também tem 12 meses lunares, 354 dias. Para não perder a conexão com o ano solar, que tem 365,25, cada 8 anos eles acrescentam 2 lunações ao calendário, aproximadamente em 90 dias, né? Então, para não perder, né, a conexão com o ano solar, eles fazem acrescenta essas 2 lunações ao calendário. Mas vocês estão vendo que a medida do tempo é diferente, né? Enquanto nós comemoramos o Ano Novo, os muçulmanos vão comemorar em 27 de junho, quer dizer, em 16 de julho, né, de 2026, né? Já os judeus, né, vão comemorar no dia 11 de setembro, né? Já os chineses vão comemorar no dia 17 de fevereiro, né? E você viu que um vai comemorar o ano de 1447, um ano vai comemorar o ano de 5.786, o outro vai comemorar o ano de 4.724. Então o tempo ele é meio relativo para cada um, né? Cada um tem uma contagem ali do tempo, são diferentes, né? Então nós estamos começando um novo ano, né? E outras, né, vão começar, os judeus vão começar em outro momento, os muçulmanos vão começar em outro momento, os chineses vão começar em outro momento, e esses são só 4 que nós citamos, né, 3, né,
nós citamos aqui, né, que fazem diferente da gente, né? E eles também levam a sério como uma mudança, né? Quando você inicia um novo ano, né? Referenciando ao início do mundo, da vida, da sua renovação, né? Como judeus, né? Então, mesmo nós medindo diferentes, nós temos a mesma noção do ano novo, né? Então, cada povo, cada cultura, né, tem a sua visão do tempo e a forma de medir, né? Então, mas mesmo tendo essas diferenças, nós temos um momento especial, né, nos nossos calendários, nas nossas agendas, para o encerramento de um ciclo e o início de um outro, né? E esse evento tem poder de levar a todas as almas a sensação de ter vencido o passado, né? E poder ingressar no futuro, né? Com isso, renovam-se, né, as perspectivas da vida e os compromissos com ela, né? O que pode, né, certamente fortalecer a todos nós, né? Multiplicar, né, a nossa confiança, multiplicar os nossos esforços, né? E os esforços para a gente conquistar os nossos objetivos, né, na nossa vida. E é assim que se processa a força renovadora. Quando ocorre que de objetivos serem os mesmos, né, para muitas pessoas. E todas as pessoas pensarem, né, desejarem, agirem pelo interesse comum, né? E a multiplicação dessa força construtora, né, ela se torna assim implacável, né, grandiosa, e a nossa realização almejada se torna absolutamente possível, né? Possível realizar, né? Então, diante dessa crença absolutamente possível, né, nós tornamos como tradição o fato de manifestarmos durante as comemorações do Ano Novo os nossos desejos para o próximo ano, né? E qual é o desejo maior das pessoas, né, no novo ano? Todos temos nossos anseios particulares, né? Nossas questões familiares, pessoais, e de acordo com as nossas circunstâncias, as provas que assumimos na vida. Mas uma questão, entretanto, nos une a todos no mundo, nesses tempos, independente de credos, culturas, comemorações ou datas que nos reunimos para celebrações. E que desejo é esse, né? É o desejo da paz. A paz é uma petição comum de todos os povos e raças, né? O mundo anseia por paz. Todos nós que já conseguimos ser amantes da paz, precisamos unir todos os esforços, não somente os desejos, né? E passarmos para a etapa seguinte, para sermos construtores da paz, né? Então nós devemos voltar os nossos pensamentos, né, as nossas energias para construir a paz, né? Acredito que todos que estão me ouvindo aí nesse momento desejam paz em suas vidas, né? Acho que todos nós desejamos. Mas o que nós estamos fazendo para construir essa paz, né? E a paz, ela começa nos nossos pensamentos, né? Tudo começa no nosso pensamento. Tudo começa como a gente pensa. Adolfo, mas como é que eu posso começar a construir a paz? Como é que eu faço isso? Pensando de forma, né, que lhe traga paz. Mas como é que eu faço isso? Eu não estou entendendo, né? Nós temos que trazer a nós pensamentos de paz
para que a paz reine em nós e reine naqueles que estão ao nosso redor. Enquanto nós continuarmos pensando em guerras, né, pensando em brigas, né, e isso vem para o nosso dia a dia, né? Isso vem para aquele momento que a gente está assistindo ali o jornal, que a gente está vendo um vídeo, que a gente está assistindo um filme, né, que tem uma cena ali de violência, que tem uma cena, né, que o mocinho tá batendo no bandido, né, e a gente pensa em bate mais, faz mais, né? Aí a gente tem que dar aquela paradinha, opa, peraí. O mundo anseia por paz, eu tô desejando, né, o ódio, desejando a guerra, né? É nesse momento que a gente tem que parar para pensar, né? Como é que eu quero um mundo de paz? Como é que eu quero um mundo onde todos sejam irmãos, né? Se eu não consigo me controlar, se eu não consigo controlar os meus pensamentos, né? Que são pensamentos meus, independente do que eu estou vendo, né, do lado de fora, que eu estou vendo externamente, esses são os meus pensamentos. E eu tenho que controlar, não posso deixar o meu pensamento aí liberto, né? Não posso deixar o meu pensamento vagando, pensando em qualquer coisa, né? Porque é através dele que eu realizo. O pensamento, ele tem força, né? Ele tem energia. Como nós falamos ali, como todos estão pensando, né, no final do ano, né, num ano novo de realizações, né, todos estão pensando da mesma forma, esses pensamentos juntos, eles formam energias que vão fazer justamente a gente construir um futuro melhor, né? Mas se forem pensamentos ruins, também ajudaremos a construir um futuro pior, né? Então a gente tem que saber o que a gente está pensando. A gente tem que tomar conta do nosso pensamento, porque o nosso pensamento, ele é muito importante para nós, né? É o começo construtor de tudo que nós fazemos, né? É o pensamento, porque normalmente a gente sempre pensa antes de fazer, né? A não ser quando a gente age assim por instinto, né? A gente pensa, nem que seja uma fraçãozinha de segundo ali, a gente pensa no que a gente vai, como a gente vai conduzir aquela situação, né? Então, se a gente, né, tiver pensamentos bons, a gente sempre aquela situação a gente vai conduzir sempre de uma forma boa, né? Que a gente, né, não vai ter os preconceitos, não vai ter os pré-julgamentos, né? A gente sempre vai tentar, né, amenizar, né? A gente sempre vai tentar fazer o melhor para todos, né? Isso vem do nosso pensamento, né? Se a gente pegar como Jesus agia, né? Como é que Jesus agia nas situações? Normalmente ele parava um pouquinho para pensar, né? Como é que era o pensamento de Jesus, né? O que Jesus pensava? Como é que Jesus pensava? Jesus pensava em guerras, em ódio, em fazer o mal, né? Aqueles que estavam fazendo mal a ele, aqueles que estavam fazendo mal ao povo. Ele sabia que, né, que estava sendo feito muito mal ao povo, né? Que pessoas estavam se aproveitando das leis, da religião, né, de tudo para poder, né, oprimir o povo naquela época. Mas nem por isso Jesus agiu de forma violenta, né? Ele nos mostrou a forma de agir, e através do pensamento, ele pensava para agir. Então assim temos que ser nós, né? Só que nós temos que sempre fazer o nosso pensamento ser positivo, para que nós possamos agir sempre positivamente nas situações, né? Às vezes a gente ficar quieto numa situação não quer dizer que você perdeu, né? O Douglas ficou quieto, ele perdeu ali, né? Perdeu a briga, né? Não, ele só não quis
né, continuar aquela briga, né? Existe um ditado, né, que diz que você quer ser feliz ou ter razão, né? Então nós muitas vezes temos que escolher ser feliz, né? Porque ter razão às vezes não vai adiantar nada, né? Eu tenho razão, mas e aí? O que muda a situação? Não muda nada, né? O melhor é você ser feliz, estar em paz, né? Estar calmo, né? Estar sóbrio, né? Então isso é melhor. E isso vem da onde? Vem do nosso pensamento, da nossa forma de agir, né? E como nós estávamos falando, o que nós podemos trazer, né? Fazer para trazer a paz para nós, né? Trazer a paz para o mundo. O que nós podemos fazer para ajudar a construir a paz? Não é uma mensagem trazida por Chico Xavier, né? Pelo Espírito de Meimei, vem nos lembrar que estamos por meio dos noticiários, né? Dos comentários, das versões sensacionalistas, né? Da nossa sociedade, nós estamos mergulhados em um clima de dramas, né? De traumas, de calamidades, que levam, né? À dilapidação psicológica, né? De milhões de pessoas, criando ambientes sombrios, né? De tensão, de medo, de angústia, né? E diante desse quadro, ela nos ensina, né, que muitas pessoas inconscientemente se mostram prevenidas para a revolta por bagatelas, prontas a transfigurar cólera, né, ou azedume em formas estranhas de agressão. É nesse ambiente onde permeiam revoltas e comportamentos de violência que estamos todos, não apenas cumprindo o tempo de sobrevivência, mas sobretudo sendo chamados a servir e cooperar para a grande mudança do nosso orbe. A mudança anunciada pode não ser tão sensível aos nossos calendários anuais, mas certamente pode ser destacada na comparação das gerações que se sucedem para que, ao cabo de poucos séculos, poder-se cumprir as palavras do Senhor. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, em geral, né, nós buscamos naturalmente a paz, né? Fugindo das situações, das circunstâncias, assim, das companhias, dos locais, dos lugares, né? Então, muitas vezes, para ir atrás da paz, né, nós vamos para o isolamento do convívio, né? Porque na solidão nós julgamos que não vamos ter com quem nos perturbarmos, né? Nas férias, né? Na ausência do trabalho, nós nos julgamos minimizar aquelas angústias, né? Os motivos das angústias, né? Nos lugares diferentes, né? Nós buscamos novos ares, supomos fugir dos nossos conflitos mentais, né? Do que nos aflige. Em atividades diferentes, né? Nós buscamos renovar as nossas energias, renovando as nossas atividades físicas e mentais, né? Todas essas coisas, elas são importantes para nós, de forma a nos aliviar, né? De forma a nos ajudar no próprio equilíbrio e refazimento das nossas forças, né? Contudo, não é a paz que nós procuramos, nem a forma de promovermos aos outros, né? Então, Cornélio Pires, por meio do poema, né, Assunto de Paz, eles nos ensinam que tais condutas constituem preparação, né, e ensinamento de apoio para a paz que devemos de fato construir
dentro de nós mesmos, né? Emmanuel nos aconselha a recolher do mundo a paz que nasce do dever bem cumprido e que diante das provas mantenhamos o coração imutável na confiança de Deus. E Meimei, mais uma vez, né, convida-nos ao reconhecimento, ao recolhimento, né, a paciência e a solidariedade. Haja o que houver, faz o melhor que puderes, abençoa e passa, espalha boas palavras e oferece a bênção do seu sorriso de paz e fraternidade, né? Quando só houver sombras, né, o céu não nos pede, né, a ajuda para que nós sejamos estrelas, né? Mas basta que cada um de nós, no compromisso, né, tenhamos o compromisso de acender, né, em nome de Deus, um raio de paz e de luz, né? Então, em todos os ensinamentos e exemplos cristãos, né, a paz resulta da oração, da fé, né, do trabalho, da calma, né, da compreensão, né? E tudo isso vem de como nós agimos, de como nós pensamos, né? Então, no ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está a chave da felicidade verdadeira, né? Jesus nos coloca como ponto de referência, né? Por isso ele recomenda que amemos ao próximo como a nós mesmos, né? Como nós mesmos nos amamos, né? Quem se ama preserva a saúde. Quem se ama não bombardeia o seu corpo com elementos nocivos, nem o espírito com ira, né? Com inveja, com ciúme, né? Quem ama a Deus acima de todas as coisas, respeita a sua criação e suas leis, respeita seus semelhantes, porque sabe que todos nós, né, fomos criados por Ele. E Ele ama todos nós de forma igual, né? Deus não tem aquela coisa de amar mais um, menos o outro, mais um, menos o outro, não. Ele ama todos nós iguais, de forma igualzinha. Todos nós somos filhos dele, né? Mesmo aquele que já tem milhões de anos e outros que estão sendo criados agora, né? Ele ama cada um igual, né? Enfim, né? Quem quer um ano novo repleto de felicidades não tem outra saída senão construí-lo. Não importa que saibamos que o novo período de tempo se inicia, como tantos outros já se passaram, e será repleto de oportunidades, né? Aproveitá-las para o bem ou para o mal depende exclusivamente de cada um de nós, porque o rio das oportunidades ele passa com as suas águas sem que retornem as mesmas circunstâncias ou as situações. Então, o que passa na nossa vida, passa. O rio, a água do rio que a gente colocou a mão agora, a gente não coloca a mão nela novamente, né? A água passou. Então, a oportunidade também é assim. Muitas vezes a gente não aproveitou a oportunidade, ela passa, né? Assim como o dia de hoje logo passará. E nós chamaremos o dia de hoje como ontem, né? Como amanhã será em breve hoje. E que se tornará ontem, igualmente, né? E sem nos darmos conta, estaremos logo chamando este ano que se inicia de ano passado, e assim sucessivamente.
Então, que todos nós possamos aproveitar muito bem o tesouro dos minutos na construção do amanhã feliz, né, que nós desejamos, pois a eternidade, nossa eternidade, é feita de segundos. A cada segundo, né, nós vamos plantando o nosso futuro. E o nosso plantio, ele é aberto. Ele é feito de acordo com o que nós queremos plantar. A terra, ela é arada, né, do jeito que nós queremos arar. Então, se eu aro a minha terra e planto sementes boas, bons pensamentos, né, no futuro próximo, essa terra ela vai dar frutos. E eu vou estar colhendo os frutos da terra que eu preparei, né? Colhendo os frutos do que eu plantei hoje. Então, nesse ano novo, né, ele é um período justamente para a gente pensar, né, alinhar o nosso pensamento. O que eu vou plantar? O que eu quero colher? Né? Será que se eu plantar bons pensamentos eu vou estar colhendo boas coisas? Muito provavelmente, né? Se eu começar a plantar coisas boas, eu vou começar a colher coisas boas. Então, aí se eu começar a plantar espinhos, provavelmente a gente vai começar a colher espinhos, né? Então, a nossa colheita, ela é de acordo com o que a gente planta. Então, por isso que a gente fala do pensamento. O nosso pensamento, ele traz consequências para nós, é o nosso plantio, né? Através do pensamento nós estamos plantando, através do pensamento, né? Então nós temos que ter, né, consciência de trazer a nós mesmos bons pensamentos, para que nós possamos plantar coisas boas. E além de tudo, junto de nós, de acordo com o que a gente pensa, nós vamos ter amigos espirituais ao nosso lado, né, que pensam da mesma forma que nós pensamos, né? Então, quando eu tenho bons pensamentos, eu tenho, né, uma conduta boa, provavelmente perto de mim eu vou ter espíritos que pensam da mesma forma que eu penso, né? Porque eles podem ver o meu pensamento, né? O meu pensamento, quando eu penso, cria uma forma, né? Cria uma energia, e os espíritos estão ali ao lado, eles podem ver esse pensamento. Então, não, o pensamento ele é oculto, né? Sempre tem alguém vendo o que nós estamos pensando, né? Então, se eu estou pensando bem, estou pensando no amor ao próximo, se eu estou pensando, né, em fazer o bem, eu vou ter ao meu lado ali espíritos que desejam fazer a mesma coisa, com certeza. Agora, e se eu estou com pensamentos maus, né, pensamentos ruins, pensamentos de ódio, de briga, né, de fazer o mal ao próximo, quem vão ser os espíritos que vão estar ali junto comigo, ao meu lado, né, se alimentando junto comigo daqueles pensamentos, pensando ali da mesma forma, né? Vão ser os amiguinhos que não, né, que pensam da mesma forma, né, que não querem o bem, que não querem a paz, que não querem o amor ao próximo. Por isso que nós temos que começar, né, a olhar mais, né, para o nosso pensamento. Como é que nós estamos pensando, né? Domar os nossos pensamentos, né?
Douglas, mas é muito difícil porque a gente liga a televisão, só tá passando desgraça, desliga a televisão, desliga ela. Douglas, a gente olha na internet, só passa coisa ruim que fez, sai daquilo. E tem tanta coisa boa pra gente ver, né? Tem tantos canais bons, tanta, né, músicas boas, vídeos bons, né? Tem vídeos até que te faz chorar, né? Tem vídeos que maravilhosos, né? Que te traz aquela paz, que te traz aquele ânimo, né? Que você vai ver que não é assim como, né, Meimei falou lá da sensacionalismo das notícias, né? Não é assim, né? É porque essas notícias sensacionalistas, elas vendem, tem público, né? Agora as notícias boas normalmente não tem público, né? Mas se a gente for pegar as notícias boas, tem aos milhares, né? As pessoas foram ajudadas, o trabalho maravilhoso que foi feito, né? Aquele irmão que ajudou ao outro, aquele que ajudou um enfermo, aquele que ajudou um animalzinho, aquele que ajudou. Sempre a gente vai ter uma notícia boa. Hoje mesmo, né? Eu estava vendo aqui na internet uma moça, uma matéria falando de uma moça que ela trabalha numa determinada empresa de hambúrgueres, né? E ela apareceu 2 gatinhos lá nos fundos, né? E ela começou a dar comida ali pros gatinhos, às vezes até do próprio lanche que ela tinha direito, né? De um lanche. Ela pegava o lanche, ia lanchar lá do lado de fora, e aí ela pegava, dava um pedaço para os 2 gatinhos, né? E aí, em determinado momento, ela foi chamada lá, porque aí falaram, né, que viram pelas câmeras, né, o que ela estava fazendo. Ela até achou que ia, né, receber uma advertência, alguma coisa assim. Muito pelo contrário, né? Ela foi elogiada pela atitude dela, né? De fazer, né, uma coisa boa, né, de dar o próprio lanche dela, né, pros gatinhos. E aí a empresa resolveu que fazer diferente, né, e comprar a ração pro gatinho, levar os gatinhos ao veterinário, e aí conseguiram adoção, né, para os gatinhos. Aí você olha essa notícia maravilhosa, né? Aí você vê que tem pessoas boas no mundo, tem pessoas fazendo diferença na vida de outras pessoas, nas vidas dos animais, né? Tem pessoas boas. É porque a gente muitas vezes não olha para isso. Essas notícias muitas vezes para nós passam batido, né? Passa assim, né? O que nos chama a atenção é aquela sensacionalista, né? Aquela que fala da coisa que aconteceu, né, que fez errado, que fez assim, que fez assado, né? Então, mas aí isso tudo tá ligado no nosso jeito de pensar. Se a gente pensa diferente, a gente vai fazer o contrário. A gente vai passar por essas notícias sensacionalistas e vai parar nessas notícias boas, nessas notícias edificantes para nós. Mas isso é cada um de nós que escolhe, né? Eu escolho o que eu vou assistir, eu escolho o que eu vou ver. Então eu tenho que saber o que eu quero ver, eu tenho que saber o que eu quero ouvir, né? Eu tenho que ter noção do que, né, é bom para mim, porque realmente estou fazendo a escolha do que é bom para mim. Então nós devemos sempre pensar assim, no que Jesus pensaria nessa situação, o que Jesus faria nessa situação, como é que Jesus agiria nessa situação. Douglas, mas eu estou muito longe ainda de fazer o que Jesus fazia, né? A gente ainda está um pouquinho, né, distante, mas a gente vai continuar distante? A gente não pode continuar distante. A gente tem que começar a fazer coisas para se aproximar de Jesus, para se aproximar do que ele fazia, né? Não ficar só se lamentando, né, que não consegue, né? Então vamos começar pelas coisas pequenininhas,
né, por pequenas coisas, né? Vamos começar a pular essas matérias de destruição, de morte, de, né, que fez, que não fez. Começar a pular isso. É o primeiro passo, né? Aí depois a gente vai pulando outras coisas, né? Então, meus irmãos, o nosso programa chegou ao final, né? A gente agradece a todos vocês que estão aí nos assistindo, né? Que estão aí nas suas casas, né? Nas suas residências, que estão aí nos ouvindo em todos os locais, né? Que a Rádio 3 Rios alcança, até pela internet, né? Nós queremos agradecer a vocês pela audiência de sempre e, como sempre, em agradecimento até nesse ano maravilhoso, né, de 2026 que começa, que seja um ano de saúde, né, de grandes realizações na vida de cada um de vocês, né? Nós vamos convidar vocês para fazer a prece final, né, o Pai Nosso. Aqueles que puderem, coloque aí, né, a sua água para fluidificar, né? Então vamos orar, meus irmãos. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Pai nosso que estais na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estais em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita, Senhor, a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa-me, Senhor, pelas minhas ofensas, pelos meus erros, pelas minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, Senhor, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixe, Senhor, cair nas tentações dos erros, dos vícios e do egoísmo. E livra-me, Senhor, de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio e de toda enfermidade. Livra-me, Senhor, de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, Senhor, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja. Muitas bênçãos e vitória nas nossas vidas, e que a paz esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.